E o governo federal sancionou na quinta-feira o orçamento da União de 2025. O texto prevê que as contas públicas terão superávit primário de 14,5 bilhões de reais neste ano e estabelece que o salário mínimo será de R$ 1.518. Para a educação estão previstos 226,4 bilhões de reais e para a saúde pública 245,1 bilhões de reais. Em relação às emendas parlamentares, há 50,4 bilhões de reais no orçamento deste ano. Rodolfo Borges, o Congresso continuou com o controle do orçamento, pelo menos da parte mais graúda, né? É o que tem. Assim, o governo não tem muito para onde correr. O Congresso conseguiu tomar esse poder. O Flávio Dino, ministro do STF, chegou a tentar ali, e foi assim que ele foi interpretado no Congresso Nacional, tentar devolver um pouquinho do poder para o Executivo, para o governo Lula, mas na hora do entendimento eles tiveram ainda que entregar boa parte do orçamento para o Congresso. Isso é um detalhe dessa história. O outro detalhe que é muito relevante é que a peça orçamentária no Brasil, do governo, ela é uma promessa. E geralmente essa promessa não costuma ser cumprida, e quando ela é cumprida, é porque se fizeram muitos exercícios ali para tirar precatório e botar para cá, pagar uma coisa antes e dar um jeitinho, como foi feito, inclusive, no último ano pelo governo Lula, para entregar um déficit pequenininho dentro da margem que estava programada ou que estava prometida. Eles tiveram que brincar um pouquinho com os números para encaixar na promessa. Esse orçamento desse ano, ele é muito mais ousado, o plano é muito mais ousado do que no último ano. E ninguém acredita muito que vai ser cumprido da forma como foi proposto. E aí é a questão de a gente ver como é que eles vão mexer para tentar encaixar naquilo que estão projetando. Guilherme, em apenas um minutinho, você acha que pelo que você sente aí, essa matemática do governo, eles mesmos acreditam que parte disso possa realmente ser entregue? Não, eu acho que não, Inácio, até porque o superávit que o governo previa quando enviou o projeto da lei orçamentária anual no ano passado para o Congresso era bem menor. Ele falava ali, acho que, se eu não estou enganado, em 3,6 bilhões. E agora, da forma como foi aprovado pelo Congresso, é muito maior, né? 14 bilhões de um superávit previsto para esse ano. Então, me parece que nem o governo acredita nisso. E a gente precisa lembrar que influencia nessa questão também o fato do orçamento ter sido aprovado pelo Congresso e sancionado com bastante atraso, né? A gente já está agora no mês de abril, e o orçamento de 2025 só foi sancionado agora. Vamos ver o que é que vai sair desses números, porque o governo tem uma matemática muito interessante para fazer fechar os números. Depois explica que não aconteceu como eles queriam, porque um fator externo veio, porque o Congresso não atuou da forma como que eles esperavam, porque não foi aprovada alguma medida que eles queriam. Enfim, existe um corolário de opções para o governo depois se justificar porque é que 2 mais 2 dá 3 no fim. E agora vamos falar sobre a revista Cruzoé. Solta a vinheta. Duda Teixeira, quais são os destaques da revista Cruzoé desta semana? Uma matéria de capa que tem tudo a ver com o rebuliço dessa semana, né? Exato. Boa tarde, Inácio. Matéria, ele sabe o que faz. Uma pergunta aí sobre o Donald Trump botando fogo no mundo inteiro. Matéria quem faz é o Alexandre Borges, ele que trabalha lá do Rio de Janeiro. E a gente ficou fazendo essa pergunta ao longo de vários dias aqui, desde que começou esse tarifaço do Trump, né? Será que ele tá louco? Será que ele tem algum objetivo? Tem algum pensamento, algum raciocínio que embase essas decisões dele? O Alexandre foi atrás disso, então pegou ali quem são os economistas que acabam influenciando o Trump, entendeu as ideias dessa turma e checou aqui com os economistas brasileiros para ver se tinha alguma lógica, né, ou alguma base na realidade.
E aí, eu não vou contar o final da história para convidar vocês a lerem a matéria que está muito bacana. E antes de falar dos destaques, dos demais destaques dessa edição, vamos lembrar que esse assunto é absolutamente pertinente para todo mundo. Todo mundo que acha que o Trump está fazendo com a China não tem a ver com você, tem, e muito. Porque ele está bagunçando a economia e as relações econômicas do planeta inteiro. Então a gente vai trazer umas luzes do que ele está pensando. Qual é o grande... Existe um master plan, uma ideia que guia, ou ele é errático? Veja essa matéria que é muito interessante e que vai te trazer, não sei se paz ou mais desconforto, porque é o Trump. Mas além desse assunto que é de seu interesse, que outros assuntos, Duda, que você está trazendo para o nosso telespectador e leitor de Cruzoé? Bom, nós temos uma reportagem do Guilherme Resch, lá de Brasília. Ele traz aí a história da PEC da segurança, né? O governo ainda não apresentou a proposta para o Congresso, mas já falou ali com os líderes, a gente já tem as linhas gerais, mas a coisa nem foi protocolada e já tem um monte de crítica em relação a esse projeto aí. A gente já tinha até pincelado algumas delas ao longo da semana, essa história de tirar a Polícia Rodoviária Federal de apoiar ações aí contra o crime organizado, ao mesmo tempo passar a PRF para cuidar de hidrovia, de ferrovia. Não tem gente, não tem pessoal para fazer isso, mas tem até outros temas que ele traz. Por exemplo, colocar ONGs participando de um conselho que vai ser consultado para que sejam tomadas medidas na área de segurança pública. Você imagina, Inácio, colocando as ONGs, que são amigas do governo, lá para decidir qual que é o plano de segurança, né? Obviamente vai dar errado. Eu tenho essa matéria também que apareceu agora ali, que é 100 dólares para publicar um texto favorável ao Vladimir Putin, né? Eu recebi semana passada uma mensagem aqui no meu WhatsApp de alguém querendo publicar um artigo do Rafael Machado, que é daquela organização Nova Resistência, neofascista, paramilitar, pró-Rússia. E aí a gente aqui obviamente não vende espaço para pessoas publicarem as suas opiniões, muito menos sem saber quem está patrocinando essa coisa. Mas eu seguia a conversa para entender o que estava acontecendo. E eles já compram espaços em veículos na Argentina para publicar artigos favoráveis à ditadura russa e estão começando a fazer isso no Brasil. Eu trago aí vários detalhes. E temos aí vários colunistas, Leonardo Barreto, temos a estreia do Gustavo Noge também na Cruzoé, Josias Teófilo, Jerônimo Teixeira... e temos também um artigo do Ivo Patarra sobre as emendas parlamentares, falando aí também da queda do Juscelino Filho. E aí, sem esquecer também do Rodolfo Borges falando da história da CBF, que também foi bem importante essa semana. Duda Teixeira, obrigado pelos destaques dessa edição. Eu vou te dar um conselho: evite ficar perto de janelas agora que você está na mira da Rússia, que costuma anteceder acidentes estranhos, chás, quedas... Também, né? Exato. Evite escadas também, que as pessoas caem com certa frequência. Valeu. Obrigado, Duda Teixeira. Então, tá aí o destaque da revista Cruzoé, que já está disponível e que você, se ainda não assina, pode assinar aqui em condições muito interessantes, promocionais. Você pode assinar tanto a Cruzoé quanto o Antagonista em uma condição bastante interessante. Pode assinar uma, outra ou os dois num combo promocional por tempo limitado. Basta entrar nesse QR Code com a câmera do seu celular. Você pega o seu celular, aponta para a câmera e a câmera, quando lê esse QR Code, já vai aparecer um link para você ler. Você clica e lá você vai ter todas as suas opções de assinatura. Você escolha a melhor para você ou para presentear alguém. Estamos nos aproximando cada vez mais do Dia das Mães, veja só.